ontem, a Polícia Federal concluiu que as joias dadas, né, pela Arábia Saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro vale entre 4 e 5 milhões de reais. O valor está bem abaixo do divulgado inicialmente por quase toda a imprensa, que chegou a avaliar as peças em 18 milhões de reais. O laudo faz parte do inquérito que apura se o presidente Bolsonaro deveria ser, se o presente dado a Bolsonaro deveria ser destinado ao patrimônio público da União. E aí, meus queridos, fica então a questão, Paulo Nicoli, ninguém da grande imprensa, e ela é bastante grande, porque a principal delas, por exemplo, a que mais alardeou sobre o caso, né, que foi o jornal O Globo, que tem capilaridade internacional, aliás, bateu na tecla dos 18 milhões. Aí eu pergunto, ninguém foi checar essas joias com a própria Chopard, que é a joalheria que fez? Porque seria fácil, bastante fácil, checar direto com a fonte. Mas se preferiu ficar disparando 18 milhões, 18 milhões, 18 milhões, 18 milhões, 18 milhões. E sobre essa questão eu já vou deixar pontuado aqui na mesa que existe sim um problema jurídico aí. O problema jurídico é a não declaração do bem na alfândega, na entrada do país. Isso está sob investigação e isso pode condenar quem teve culpa, se é que alguém teve culpa, mas só a investigação responderá. O segundo ponto é presentes a presidente da República. Nós não temos uma legislação que diz o que um presidente pode ou não pode receber. Não temos. O Estatuto do Servidor Público não se aplica ao presidente da República. Portanto, falta ao Congresso ou à própria presidência regulamentar esta questão. E se não há lei proibindo nem permitindo, nem obrigando, nós temos que é permitido. A declaração era uma coisa certa, deveria haver, mas agora receber ou não receber, não há uma lei e ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, diz a Constituição. Em terceiro lugar, não se aplicando o Estatuto do Servidor Público Federal, também não se aplica uma decisão ocasional ou duas do Tribunal de Contas da União, que não tem poder regulatório. O Tribunal de Contas da União não pode fazer lei. E a decisão que ele tem, ele fala que, apesar da pedra preciosa, ele fala que objeto de uso pessoal pode ser levado para o acervo pessoal do presidente quando deixa a presidência. E um colar, por mais valioso que seja, ele é de uso pessoal. Mas vamos lá, a sua análise, Paulo Nicoli, especialmente em relação a esta questão do valor, né? 18 milhões viraram 5 milhões. Primeiro que os meios de comunicação eles precisam ter mais responsabilidade quando acabam divulgando esses valores, né? Baseado no que disse quem assinou embaixo dizendo que isso valia 18 milhões. E a investigação da PF acaba mostrando que o valor era inferior. Mas também tem um outro lado que a gente não pode deixar de pensar, que é muito difícil alguém receber um presente de 5 milhões, né? Enfim, eu acho que essa é a parte que chama mais atenção, né? E, de fato, esse presente ele não deveria estar em mãos privadas, mas, na melhor das hipóteses, no acervo pessoal do presidente. A gente não pode esquecer que o FHC, Lula, Dilma, tem esses acervos, né? Ou pelo menos tentaram consolidá-los. E, enfim, cabe ao antigo presidente, o Bolsonaro, ter mais transparência, né? Afirmando a respeito sobre quais condições esse presentinho chegou até as suas mãos. Mas se o Bolsonaro responder por que veio e por que chegou às suas mãos, acho que não haveria nenhum problema. Agora, o que chama a atenção é um valor ainda assim muito alto, 5 milhões de reais. E, enfim, isso precisa ficar nas mãos da Polícia Federal, tem também o Ministério Público para, enfim, saber o porquê desse presente, afinal de contas. Agora, como advogado, né, como pessoa do direito, sabe o que mais me deixa irritado? É saber que a gente viu lá 1.480 bilhões em propina para a campanha do PT, todo mundo foi absolvido, então para absolver os últimos réus, que são a Gleisi Hoffmann e o ex-marido Paulo Bernardo. É 1.480
480 milhões, nós estamos falando, não é pouca coisa, né? De propina, ou seja, alguém foi prejudicado. E ninguém está preocupado em investigar. Agora, a gente está com um foco danado nessa questão das joias. Todo mundo falou 18 e ninguém fala agora de imprensa do mal. Não tem Sleeping Giants em cima dessa imprensa para tirar os anunciantes. Não tem coisa... Sendo que a viagem do Lula para a China custou mais de 5 milhões. Se somar Emirados Árabes, China e Londres, passa de 10 milhões. Se a gente for olhar ainda, vamos lembrar, porque ninguém fala mais disso, a Polícia Federal esqueceu. O Reinaldo Azevedo, em 2016, ele publicou na Veja que no cofre, e ele pôs foto, tá? O cofre de um Cristo do século XVI de valor inestimável. Você compra com 1 milhão? Não. Com 5 não. Com 10 não. Com 100 milhões talvez não compra. Um Cristo de valor inestimável, barroco, que estava num cofre pessoal do Banco do Brasil. Nem nome dele estava, né? Porque acho que a única coisa que aparece no nome dele é o nome quando está na urna eletrônica. É a única coisa que deve estar no nome dele. Então, quando a gente olha todo este entorno, a gente consegue ter confiança no direcionamento das atividades da Polícia Federal, por mais que os seus técnicos, os seus profissionais concursados, as pessoas vocacionadas que estão lá trabalhando, até que ponto esta vocação, essa doação, porque um policial e um enfermeiro são heróis para mim, policial e enfermeiro. É um cara que está colocando a vida em risco todo dia, um cara vocacionado. Até que ponto a política está matando a vocação dos nossos policiais? Pois é, nesse caso, inclusive, tem um agravante, né, Pavinato? Porque a imprensa se anteveio à polícia, no caso. O jornalista, a pessoa que publicou aqueles valores agora tidos como equivocados, se anteveio ao perito, que é a pessoa institucionalmente atribuída de dizer qual é o valor destas tais joias. Importante fazer uma ressalva. Você falou que as viagens deram tantos milhões, né? E essas viagens com dinheiro brasileiro, de imposto, do cidadão brasileiro. Esses milhões aqui dessas joias, 4, 5 milhões, são dinheiro estrangeiro, né? Dinheiro lá do país que doou estas joias ao Brasil. Tem essa diferença também. Agora, se são 18 milhões ou 5 milhões, a maioria dos cidadãos brasileiros não saberão nunca quanto são esses valores, nem de 18 nem de 5 milhões. É também grave se as joias são deste valor e há aí esse indício ou essa investigação que investiga o crime de peculato. Só que eu acredito que, sendo um presente, portanto, dado ao Estado brasileiro, para que haja o crime de peculato, o presidente ou qualquer agente público tenha que ter se assenhorado da coisa, tenha que ter tomado aquilo como sendo o proprietário, o que é muito diferente de um simples detentor. O detentor é aquele que está com o bem, que é da coisa pública, mas que não age, não tem o ânimo de ser o proprietário daquilo. Então, se é uma joia, ainda que ele esteja com um relógio no pulso, com um colar no pescoço, se ele está apenas como detentor da coisa pública, não há configuração do crime de peculato, sem que ele tenha se assenhorado, tenha anunciado para a venda, tenha emprestado, tenha doado a alguém, tenha feito algo que só um proprietário possa fazer. Então tem também um pouco de forçação de barra, porque as joias de 5 milhões que o Bolsonaro usa, outros presidentes também usaram outros presentes da mesma forma. Claro que todos, acredito, na maioria, com a presunção de uso na condição de detentor e não de proprietário. A gente precisa fazer essa ressalva importante também, Pavinato.